Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias ou acompanharem também o texto que estará sendo exposto no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. No dia 31 de outubro nós celebramos os 503 anos da Reforma Protestante e já nos últimos 2 domingos temos aqui apresentado os solas da Reforma e hoje encerraremos essa série com esta mensagem: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Já vimos os solas anteriores, sola Escritura, sola Fide, solus Christus, sola Gratia, e nesta manhã só lhe deu glória. A Deus toda honra e toda glória. Antes da leitura, eu quero me dirigir às crianças presentes aqui na igreja e às crianças que estão em casa, que com a ajuda de seus pais, vocês farão o seguinte desenho, pensando nesse tema, somente a Deus a glória. Crianças, vocês desenharão um lindo céu, um céu bonito, azul. E como Deus é Espírito e nós não podemos representar Deus em nenhuma figura, porque Ele mesmo diz na sua palavra que não deve ser representado por nenhuma figura, você irá criar naquele céu assim, como se fosse uma grande luz. Por isso eu disse que você precisaria talvez da ajuda do seu pai e da sua mãe. A ideia é que naquele céu, conforme já foi lido nesta manhã no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus. Você então desenhando esse céu azul, mas com aquela luz forte brilhando, como se fosse o sol, mas é mais forte do que o sol. E abaixo desse céu você desenhará a sua família, glorificando a Deus por todas as coisas. Então o desenho é que você fará na parte de cima um céu bonito, azul, mas com uma luz, com um brilho, com um fulgor deste céu, como se você estivesse realmente contemplando a glória de Deus, e abaixo a sua família. Você pode desenhar você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos olhando assim para as alturas e exaltando e glorificando a Deus. No final nós falaremos um pouquinho com vocês também dessa imagem tão gloriosa. Mas nós que estamos aqui, igreja, acompanhemos a leitura, e os irmãos também em casa, de Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos mais uma vez, queridos. Pai, tua palavra é linda, tua palavra é viva e eficaz, e ela certamente nessa manhã, mais uma vez, cumprirá o propósito pelo qual o Senhor já estabeleceu em nossas vidas. Por isso, ó Deus, edifica-nos com a tua palavra. Bendito e exaltado, glorificado seja o Senhor, também pela tua bendita palavra. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, ó Pai, é o teu servo, para que eu exponha essa verdade tão linda das Escrituras. Somente a ti devemos dar glória, e aos meus irmãos e irmãs aqui na igreja e em seus lares, para que eles compreendam a instrução da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A primeira pergunta do Catecismo Maior, um dos símbolos de fé da nossa igreja, diz: qual é o fim principal do homem?
E a resposta, que certamente você sabe, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lá em Isaías capítulo 42, verso 8, o profeta Isaías, naquela visão que recebera do Senhor, declara a palavra de Deus: eu sou o Senhor, e eu não divido a minha glória com ninguém. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que muita coisa tem sido colocada no lugar de Deus, muitas coisas, inclusive no meio cristão evangélico. Muitas coisas estão sendo substituídas, e em vez de tributarmos a glória, a honra e o louvor ao nosso único e excelso Deus, a glória tem sido devotada a coisas, a pessoas, a instituições. E isto também aconteceu na Idade Média. Desde ali por que não dizer, daquele casamento da igreja com o Estado, do Edito de Milão, quando Constantino declara-se convertido ao Evangelho, a igreja vai perdendo os seus valores bíblicos, vai se desviando do verdadeiro e genuíno Evangelho, e há uma inclusão, começam a adicionar coisas na sua liturgia, na sua forma de ser igreja, e ela foi se afastando. Por isso foi necessário um dia Deus levantar homens para instituir um período de reforma. Como já foi bem colocado aqui pelo reverendo Robert e pelo reverendo Sérgio Lima, a ideia dos nossos irmãos não era criar uma nova igreja, mas reformar aquela igreja, trazê-la de volta ao eixo, ao caminho certo. E um dos pontos dentro do que vamos abordar nesta manhã é que a igreja começou a venerar e a tributar culto a alguns vultos da história do cristianismo, alguns apóstolos, alguns homens e mulheres daquela época, e começaram então a construir templos, catedrais, em homenagem àqueles homens. No período mais preciso de Lutero, quando ele fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, nós sabemos que o que está por detrás ali é a questão das indulgências. E o objetivo do Papa da época, ao cobrar as indulgências, era conseguir o maior número possível de recursos para a construção da catedral, que eles chamam de São Pedro, lá em Roma. E se você já viu pela TV ou teve a oportunidade de visitar pessoalmente lá na Europa, você vai perceber que quando você chega ali, no Vaticano, na Catedral de São Pedro, realmente você fica assim, com a boca aberta, tamanha a glória, a suntuosidade daquele lugar. Tudo ali em proporções enormes. O pé direito do teto, o altar, as figuras que estão ali, para mostrar a grandeza, não de Deus, mas do homem, da instituição. E isto Deus não aceita. Se você vai em outros lugares da Europa, você ficará impressionado com templos e templos construídos com uma arquitetura, com artes, com pinturas em seus tetos, e você, ao entrar naqueles lugares, o que te leva a pensar naquilo é a glória daquele lugar, mas não a glória de Deus. Aqui mesmo em nosso país, dependendo da região que você visita, como cidades históricas de Minas Gerais, como algumas igrejas no Nordeste brasileiro, igrejas forradas de ouro, e você entra e você fica impressionado com todo aquele fulgor, com todo aquele brilho, com toda aquela arquitetura, com toda aquela arte sacra, como eles mesmos dizem. Mas infelizmente nós não ficamos em nenhum momento naquele lugar pensando na glória de Deus, mas na glória do santo que foi devotado àquele templo. E isso aconteceu também naquele tempo da reforma. Havia uma inversão de valores. O reverendo Sérgio já leu Romanos capítulo 1. O homem deixa de adorar ao Criador e passa a adorar a criatura. O homem deixa de dar glórias a Deus e começa a dar glória a si mesmo. Uma das frases que se tornou célebre naquele período, no período até do iluminismo, é que o homem torna-se a medida de todas as coisas. O homem é o centro de todas as coisas. Outrora, irmãos, os pintores, os artistas, até os grandes compositores, ao entoarem suas músicas, ao pintarem suas telas, eles tentavam de alguma forma reproduzir as coisas de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, mas depois houve uma inversão de valores. Agora o homem é o centro, o homem agora está na tela das grandes pinturas,
E as músicas não falam mais da grandeza do amor de Deus, como temos tantas obras como Jesus, a alegria de todos os homens. Irmãos, há uma inversão de valores nos nossos dias, mas o Senhor nos diz, através da sua palavra, somente a Ele devemos dar glória. Eu não exporei nesta manhã esse texto que nós lemos, porque eu quero tirar daqui 2 versículos. Você conhece essa história, quando Jesus está passando por essa região, limítrofe ali, fronteira com a Galileia e a Samaria, e ele, ao entrar nessa aldeia, se depara com 10 leprosos. Um deles, segundo o texto já nos informou, é samaritano. Não sabemos se tinham outros samaritanos, se os outros 9 eram judeus, mas este que tem um exemplo a nos dar nesta manhã era samaritano. E o versículo que eu quero destacar, ou os 2 versículos desse texto, para depois discorrer em outras passagens, portanto não será um sermão expositivo desse único texto, mas eu trabalharei outros textos da Bíblia com vocês nesta manhã, é o verso 15 e o verso 18. O texto diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Todos foram curados da lepra. Todos precisavam comparecer diante do sacerdote e cumprir uma série de rituais. Se você ler Levítico, você vai observar que quando um homem ele era curado de sua lepra, tinha um passo a passo que ele deveria seguir, para só depois ele poder retornar à vida social, para depois voltar à sua família. Então talvez a pressa daqueles homens era: eu não vejo a hora de comparecer diante do sacerdote e de realmente voltar à minha vida normal, porque eles não podiam conviver na cidade, eles não podiam conviver com a família. Mas um percebeu que tinha algo mais importante para fazer antes de ir até o sacerdote. Ele disse: eu não posso ir ao sacerdote sem antes dar glória a Deus, na presença daquele que efetuou esse milagre e essa cura na minha vida. E é interessante que quando ele volta, dando glória a Deus em alta voz, o verso 16 diz que ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, e ele então está agradecendo ao Senhor. O Senhor Jesus vai lhe fazer uma pergunta, verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Antes mesmo ele diz: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Só você voltou dando glória a Deus? Então eu quero nesta manhã, a partir dessa experiência desse homem que recebeu uma cura, por que não dizer dupla, porque ele recebe a cura da sua lepra física, mas ele recebe a melhor cura que um homem pode receber nessa vida, a cura da lepra espiritual, porque o Senhor Jesus diz para ele no verso 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero caminhar com os irmãos em alguns textos agora do Antigo Testamento. Você fique à vontade se desejar abrir ou apenas escutar a exposição deles, mas lá no livro do Êxodo, fazendo mais uma ponte com o que eu introduzi sobre um erro que ocorreu na Idade Média, construção de templos e igrejas para os santos que eles assim atribuíam, vultos, homens que eles veneravam. A palavra de Deus diz que Deus ordenou a Moisés, enquanto o povo peregrinava pelo deserto, Deus ordenou a Moisés que deveria ser erigido, construído um tabernáculo. Deus deu as medidas do tabernáculo. Deus disse qual era o material que deveria ser empregado na construção do tabernáculo. E Deus encheu com o Espírito Santo o coração de homens para entenderem o projeto, a planta do tabernáculo, e o tabernáculo for edificado. Nós vemos isso registrado no Antigo Testamento, mas o que me chama a atenção está no Êxodo capítulo 40, no dia da consagração do tabernáculo. O que tornou aquele tabernáculo singular, e para não incorrer no erro da história de outros templos dedicados a outros deuses, olha que coisa linda nos diz o verso 34 do Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmão, nós vemos aqui então essa manifestação gloriosa do nosso Deus. Não é o único texto, nós vemos que Moisés mesmo teve a experiência da sarça ardente, quando ele percebe que aquela sarça não se consumia, aquele fogo na sarça, e ele tenta aproximar-se, e ele escuta a voz de Deus:
Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Deus é santo, meus irmãos. Deus exige que nós o adoremos em espírito e em verdade, que nós o adoremos em santidade, reconhecendo a sua glória. Por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque hoje ainda existem pessoas que estão dedicando a glória a edifícios, a instituições, a personalidades, inclusive no meio cristão, e não estão rendendo glórias ao Senhor. Só lhe deu glória. Nós devemos agradecer a Deus por homens como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, como John Knox, mas esses homens eram pecadores como nós somos, e se vocês perguntassem para eles, vocês querem que construam alguma coisa para lembrar vocês? Vocês querem que façam alguma estátua para vocês? Vocês querem que levantem algum busto com o nome de vocês? Certamente esses irmãos diriam, não, toda honra e toda glória seja dada a Deus. E nós corremos o risco, como igreja genuinamente cristã e reformada, de sem perceber, ingenuamente às vezes, dar glória a homens no lugar de dar glória a Deus. Nós devemos dar glória a Deus pela vida de Lutero, pela vida de Zwinglio, pela vida de Calvino, pela vida de John Knox, pela vida de tantos outros homens da história, pelo testemunho desses irmãos, mas a glória tem que ser dada a Deus. Outro momento especial na vida de Israel foi quando Salomão está agora concluindo o templo. Olha comigo, 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Ali há uma coisa linda, meus irmãos. Na verdade, um pouquinho antes, capítulo 6. Fica aqui a lição de casa para os irmãos lerem depois, 2 Crônicas 6 e 7, na sua integralidade. Mas olha só o versículo 18 de 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão tem consciência que é impossível construir um lugar para conter a glória de Deus. Ele diz, o Senhor habitaria entre nós sendo tão santo, tão puro, tão majestoso. Esta casa não pode te conter, Senhor. Aliás, o céu, os céus dos céus, nada pode conter a tua glória e a tua majestade. Cantamos nesta manhã, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. É isto que nós devemos tributar, cantar e adorar o Senhor, pela sua honra e pela sua glória. Mas olha comigo agora no capítulo 7, depois que o Senhor responde à oração de Salomão, 2 Crônicas 7, verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Mais uma vez, o que torna aquele lugar singular é a glória do Senhor. É bem verdade que quando você vê o que foi preparado e separado para a construção do templo de Salomão, como assim se chamava na época, nada a ver com esse fake que tem aqui no Brasil, em São Paulo. O verdadeiro templo lá daqueles dias, ele tinha sim um fulgor, ele tinha uma beleza, foi utilizado material de primeira, mas o que tornou aquele lugar especial e singular foi a glória de Deus que se manifestou lá. E não é diferente hoje, irmãos. O templo não existe mais em Jerusalém. Várias tentativas para ser reedificado, mas há um problema hoje lá. Porque no local exato do templo tem uma outra construção. Uma coisa bonita, suntuosa, dourada, brilhante, para uma outra religiosidade. E eles não conseguem então, e só restaram a eles o muro das lamentações, um pedaço. E eles ficam ali, fazendo suas penitências, suas orações. É interessante que nos dias de Jesus, segundo os historiadores, o templo reconstruído por Herodes, porque o templo fora destruído algumas vezes, nós temos isso registrado no livro de Ageu, e no livro de Ageu, ali há um momento em que o povo chora, porque a beleza daquele templo não é tão grande quanto a do templo de Salomão, mas aí Deus usa a boca do profeta Ageu para dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Porque não é a glória do homem, mas é a glória daquele que habita, aquele que enche o lugar com a sua majestade e a sua presença. Por isso, irmãos, só lhe deu glória. Nós precisamos aprender com aquele samaritano, porque ele viu sendo curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Não é usarmos essa expressão, glória a Deus, como se fosse uma palavra, como se fosse assim um mantra. Não é isso que eu quero que você faça. Você deve glorificar a Deus com o que você é, com a sua vida, por tudo que Deus é na sua vida, pelos seus feitos. Mas nós devemos render glórias somente ao nosso Deus. Esse texto, então, meus irmãos, nos faz lembrar que a majestade do Senhor é que faz o lugar tornar singular. O que é que torna esse momento agora aqui sublime? Não é a nossa presença aqui. O que torna esse lugar majestoso e sublime é porque Deus está aqui. E nós podemos adorá-lo na beleza da sua santidade, mas o que eu e você devemos fazer todo culto, do início ao fim. Aliás, vida é culto, culto é vida, é glória somente a Ti, Senhor. E nós não podemos nos esquecer disso, igreja. Existem muitas outras passagens que nós poderíamos aqui lembrar, além desses dois textos que me refiro ao templo. Mas olha que coisa linda. Jesus, quando foi levado pelos discípulos, numa das vezes que ele está em Jerusalém, os discípulos talvez olhando a beleza daquele templo, e agora sim retomando o que eu falei há pouco, Herodes reconstrói a última etapa, na última fase do templo, porque depois no ano 70 da era cristã, o templo será destruído. E segundo os historiadores e comentaristas, este templo dos dias de Herodes, ele era lindo, ele era todo revestido de mármore Carrara, se tornara uma das maravilhas daquela época. Então os discípulos levam Jesus até o templo e dizem: Senhor, olha o templo, que coisa linda, Senhor. E Jesus então frustra aqueles discípulos dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Ele também se refere ao templo como sendo ele, porque ele diz assim: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles também não entenderam. Como assim, Senhor? Herodes demorou tanto para reconstruir e o Senhor em 3 dias reconstruiria ele? Jesus está falando de si mesmo. Mas os homens não entenderam. Começaram a dar um valor para o templo. E Deus falou: vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não haverá um único endereço. Do contrário, irmão, se você não crê assim, nós estamos adorando a Deus nessa manhã no lugar errado. Todos nós tínhamos que embarcar agora para Jerusalém, porque se lá ainda continua sendo o único lugar de adoração, nós estamos no lugar errado. Mas nós não estamos no lugar errado, porque chegou a hora onde os verdadeiros adoradores rendem glórias ao Senhor Jesus aqui, em outros lugares, na sua casa. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham em casa agora, somente a Deus a glória, e Ele manifesta a sua glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês que o nosso próprio Senhor Jesus, Ele também obedientemente, submisso ao Pai, Ele também glorificou ao Pai. João capítulo 17, a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. 2 versículos ali apenas destacam uma coisa linda que Jesus está falando diante de Deus. João 17, verso 4 e o verso 5, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus está dizendo o que, em outras palavras? Eu glorifiquei o meu Pai, cumprindo tudo o que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, irmãos. Jesus é o nosso exemplo, o Filho glorificando o Pai. Mas olha que coisa linda que Jesus agora vai pedir ao Pai: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Nós não temos informações e nem como descrever essa glória, esse fulgor, essa majestade. Como eu pedi para as crianças tentarem reproduzir num papel o desenho de um céu lindo, com raios brilhando, aquela luz, mas você diz: de onde vem esse brilho? De onde vem esse fulgor? É o Criador de todas as coisas, o Deus excelso e tremendo, e que estava vivendo na eternidade na sua excelsa glória. E aprove ao conselho da Trindade estabelecer os seus planos eternos. E nos planos eternos estava a redenção da nossa vida, a salvação. Ele é o autor da salvação, o idealizador, aquele que executou a salvação.
E Jesus está orando agora: Pai, me torna a dar aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Jesus então, irmãos, mostra para nós que eu e você devemos viver para o louvor e para a glória do Senhor. Só lhe deu glória. Estava analisando essa semana o Evangelho de Lucas, e eu fiquei espantado. Tenho certeza que tanto o reverendo Sérgio quanto o reverendo Robert, os pastores aqui da igreja, e os pastores, quando estão estudando o Evangelho, e a gente começa a pesquisar, a gente vai ficando assim, orando, como diz o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E Deus vai mostrando as suas verdades, e ficamos às vezes estarrecidos, como eu fiquei essa semana. Até comentei com a minha esposa. Somente o Evangelho de Lucas, com exceção de um único texto em Marcos, pelo menos segundo a versão revista e atualizada, mostra várias situações no ministério terreno de Jesus em que a glória foi dada a Deus. E eu rapidamente passarei com vocês, portanto eu quero te convidar a voltar no Evangelho de Lucas. Olha que coisa linda, igreja, isso aqui não é coincidência não, isso aqui é propósito de Deus. Assim como Lucas é aquele que registra o maior número das orações de Jesus, comparado com Mateus, Marcos e João, agora você verificará também que ele é o único que dá mais ênfase a essa expressão: e glorificaram a Deus. Mas olha só como começa a expressão da glória a Deus no Evangelho segundo Lucas, um texto que vamos ler muito daqui a pouco, no mês de dezembro. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os pastores receberam a boa nova de que Jesus tinha nascido, que o Messias havia chegado, um coral de anjos glorificou a Deus nos céus. Isso está acontecendo agora. Nós vamos daqui a alguns minutos encerrar essa celebração, este culto, mas os anjos continuarão lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não estou dizendo que é o seu caso, meu irmão, que está em casa ou aqui na igreja, que muitas vezes sai daqui, atravessa a rua e diz: bom, já cumpri a minha obrigação do domingo, já fui à igreja, já prestei meu serviço religioso, agora eu vou aproveitar o domingo, vou fazer várias coisas. Mas aí você precisa lembrar de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os anjos dão glórias a Deus. Mas olha agora Lucas capítulo 5, e esse é o texto que Marcos registra também lá no capítulo 2. Tem muitos milagres aqui, mas o que eu quero destacar agora é essa expressão de glorificar a Deus. A cura do paralítico em Cafarnaum, Lucas capítulo 5, verso 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Mas olha o que o povo fez também, verso 26. Todos ficaram atônicos, davam glórias a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que no ministério de Jesus acontecia e promovia, era glórias ao nome de Deus, a começar de Jesus, o seu próprio Filho. Lucas capítulo 7, a ressurreição do filho da viúva lá da cidade de Naim, versículo 16, olha que coisa linda. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, após aquele momento em que o Senhor opera o milagre, ressuscitando o filho daquela viúva. Lucas capítulo 18, pulando aí o texto que nós já lemos de Lucas 17, que é um do outro texto também, são passagens que às vezes aconteceram apenas registradas aqui. Lucas 18, verso 43, irmãos, olha só que coisa linda. Agora nós temos a cura do cego de Jericó, também registrado em outro evangelho, mas aqui está assim: imediatamente tornou a ver, e o seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Só lhe deu glória, irmãos. Muitos outros casos. Agora lá na cruz, no momento em que o Senhor Jesus está crucificado, está padecendo na cruz em nosso lugar, o centurião, verso 47 do capítulo 23 de Lucas, ele olha aquela cena e ele percebe ali no momento em que o Senhor Jesus clama em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Verso 47,
Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Amada igreja, tudo aquilo que acontecera no ministério terreno de Jesus, a começar do próprio Senhor Jesus, que se esvaziou da sua glória, que assumiu a forma de servo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e que glorificou o Pai em tudo que Ele realizou, e esses milagres, esses sinais e prodígios que aconteceram, também mostra as pessoas, a pessoa que foi alcançada pela graça, pelo Evangelho, glorificando a Deus. E será que nós, como igreja, no século 21, ainda que estejamos passando por um tempo difícil, nós temos plena consciência que eu e você fomos criados para o louvor da glória do Senhor? Se você quiser ler depois, Efésios capítulo 1, você ficará impressionado. O maior parágrafo que nós temos ali, e Efésios 1, ele não cessa de falar: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Tudo que nós fazemos, irmãos, deve ser para o louvor da glória de Deus. Voltando então agora um pouco em 1 Coríntios 10, 31, tão conhecido: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, ou melhor, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu quero te perguntar, e eu já fiz essa pergunta várias vezes essa semana ao meu coração: tudo que você faz é para a glória de Deus? Não tenha pressa de responder, não. Dá uma olhadinha aí agora na sua agenda, nas suas últimas realizações. Vamos pensar assim, esta semana que terminou ontem, como foi a sua semana? Segunda-feira, você glorificou a Deus na segunda-feira? Ah, pastor, mas não teve culto, segunda-feira não tinha reunião. Mas você não glorifica a Deus só aqui. Você glorificou a Deus segunda-feira, trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, saindo para trabalhar, ou trabalhando em home office. Você glorificou a Deus na terça-feira, na quarta e assim por diante. Nós, igreja, precisamos entender que fomos criados para o louvor da glória do Senhor, e somente a Ele nós devemos render honra e glória. Portanto, aos jovens que estão aqui, você tem glorificado a Deus? Aqueles que já namoram, no seu namoro, você pode dizer com todas as letras: sabemos das nossas lutas, das nossas limitações, sabemos que as tentações virão, mas você pode dizer nesta manhã: eu tenho glorificado a Deus no meu namoro. Você que já é casado, você tem cumprido o seu papel como marido, como esposa, como pai, como filho. Você pode dizer nesta manhã: eu tenho glorificado a Deus na minha casa, na minha família. Você como patrão e empregado, você pode dizer nesta manhã: eu estou glorificando a Deus enquanto executo as minhas tarefas, sendo um empresário honesto, pagando os direitos que eu tenho, vivendo os direitos, mas sobretudo vivendo também os deveres. Como empregado, sendo um exemplo para os meus colegas, porque eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, igreja. E todos aqueles que ousaram, de alguma maneira, desviar o foco, os holofotes de Deus para o homem, tiveram um final trágico. Nós não podemos brincar com isso. Não assustando, mas constatando um fato que está na palavra: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas de uma forma linda, nós podemos também dizer nesta manhã que o Senhor está nos forjando, nos lapidando, nos santificando, porque um dia haveremos de refletir a glória do Senhor em nossas vidas, porque atingiremos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Na Idade Média, quantos templos estão lá ainda? Muitos estão fechados, outros ainda abertos, e espalhados por várias partes do mundo. Quantos lugares ainda tributando glória para o homem, para algum personagem da história, até mesmo da história cristã. Tristemente isto. Lembram quando a arca foi levada para o território dos filisteus? Colocaram a arca da aliança no templo de Dagon. O que aconteceu, irmãos? A estátua de Dagon caiu no chão, como que se estivesse prostrada diante da arca. A arca ali estava representando Deus. Ou seja, até uma estátua que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não enxergam, que tem nariz, mas não cheira, que tem ouvidos, mas não escuta, a própria estátua ali para Deus mostrar para aqueles filisteus: olha, vocês estão prestando culto para o Deus errado. Nos 10 mandamentos o Senhor deixa bem claro isso: não farás para ti imagens de escultura.
Somente a mim, somente a Deus prestará culto. Por isso, irmãos, nós que amamos e pregamos o genuíno evangelho, nós que somos herdeiros da reforma protestante, devemos viver o evangelho lembrando que aqueles irmãos do passado jamais aceitariam qualquer tributo a eles, como nosso saudoso reverendo George Canilhas gostava de cantar: se algum louvor eu ganhar, eu vou entregar a Ti, Jesus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Viva para a glória do Senhor, como filho, como filha, como esposo, como esposa, como patrão, como empregado, como discípulo de Jesus nesse mundo, nessa geração difícil, como luz, como sal. Mas você foi criado para o louvor da glória do nosso Deus. Eu queria nesse momento, encerrando, convidar você para fazer a leitura comigo de um texto que é lindo também, tão pregado por muitos pastores quando falamos de só lhe deu glória. Romanos capítulo 11. Essa passagem é maravilhosa. O apóstolo Paulo, que ao sistematizar uma doutrina tão importante nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele termina com essa declaração tão linda, e que eu quero convidar os irmãos que estão em casa também. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos, você vai estar lendo aí na sua casa com os seus, e a igreja também a uma só voz. Romanos capítulo 11, versos 33 até o final do capítulo, até aí o versículo 36. E a igreja vai ler isto crendo que este é o Deus que nós devemos adorar e glorificar por todos os dias da nossa vida. Vamos fazer essa leitura, igreja. Romanos capítulo 11, de 33 até o final do capítulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mais uma vez o verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Vamos cantar todos juntos, igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Sempre, amém. Toda a honra e toda a glória, ó Pai, seja dado a Ti. Nós Te glorificamos nessa manhã, porque o Senhor é o nosso único Deus, digno de ser adorado, de ser louvado. Tu nos criaste conforme a Sua imagem e semelhança, Tu criaste todas as demais coisas para o louvor da Sua glória.
O Senhor nos executou de forma linda a tua obra salvadora, a pessoa de Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus, porque temos o Espírito Santo de Deus como nosso Consolador. Nós te glorificamos, Senhor, porque temos a tua palavra como uma revelação especial ao nosso coração. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor instituiu a tua igreja sobre a terra, e o Senhor prometeu edificá-la e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós te glorificamos porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja, e diante do trono, diante do Cordeiro, nós te renderemos glórias, honra e louvor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, a despeito de que ainda tropeçamos, falhamos, o Senhor tem um olhar de misericórdia. O Senhor é o alto, santo e sublime que habita no santo lugar. Mas tua palavra também declara que o Senhor habita num coração contrito e quebrantado. Ó Deus, não deixe que a gente perca de vista a tua glória, a tua majestade. Não podemos vê-la como Moisés desejou. Não há homem que possa contemplar a tua glória e ficar vivo. Alguns dos teus servos do passado, ao verem os lampejos da tua glória, foram levados ao chão e bradaram: ai de mim, eu estou perdido. E muitas vezes nós estamos em culto, em adoração, seja aqui em nossos lares, lendo a Bíblia, e parece que estamos fazendo algo tão comum, tão simples, e não é. Porque o Senhor é santo, o Senhor é majestoso, nós estamos diante do Senhor, glória seja dada a Ti, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que Te glorificou, e que depois Te tornou a ter a glória que Ele teve contigo antes da fundação do mundo. É no nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor.